Hoje é a gravação com o Thiago Ravi. Esperou o pessoal entrar, mesmo esquema de sempre. Com sorte a internet vai ficar tudo bem. Fala, Rafael, tudo bom? Hoje o papo para quem não acompanhou, é com o Thiago Ravi. Eu vou começar às 8 horas em ponto, porque como eu combinei com as pessoas, boa noite, Roberto, de manter às 8 horas, então eu vou tentar sempre manter às 8 horas, né, começar no horário que eu avisei, porque tem gente que se programa para entrar no horário. Amanhã, acho que é uma live super legal, importante, vamos falar com o Rodrigo Pessoa. Mário, eu acabei de ver você online, depois vou te mandar uma mensagem, tá? Queria ver se você topava falar com a gente, provavelmente na semana que vem. O que você acha? Então amanhã à noite, 8 horas da noite, tem o Rodrigo Pessoa. No sábado vai ter o Yuri Mansur e no domingo tem o Bernardo Alves. A agenda da semana que vem eu ainda não montei. Assim que eu montar, eu vou começar a soltar para vocês. Acho que até amanhã, no final do dia, eu devo estar com ela montada. Obrigado aí, Roberto, pelas palavras. Estou super feliz que está dando certo, que as pessoas estão vendo. Estou vendo surgir um monte de outras lives também. O Alberto está fazendo, o Pedro Teixeira está fazendo, o Yuri Conde está fazendo. Tem uma galera aí fazendo bastante live, criando bastante conteúdo para o nosso esporte, que eu acho que no fundo essa é a ideia, né? Eu acho que é legal, acho legal que quando vem todo mundo participar da minha live, comenta, vocês conversam e tudo mais. Mas para mim mais importante do que isso é a gente gerar conteúdo pro hipismo brasileiro e pro hipismo em geral, que é talvez aquilo que a gente mais sofre, que a gente menos tem hoje em dia. É uma quantidade boa de conteúdo, um conteúdo interessante que acrescente coisas no nosso esporte. Eu acho que todo mundo aí que tem feito super bem. Cada um faz na linha que gosta mais. O Pedro tem feito uma coisa meio aula, o Yuri está conversando com o pessoal que não é só cavaleiro, e o Betinho está na linha mais parecida com a minha. Roberto, eu já fiz um papo com o Zé Roberto, foi o primeiro entrevistado. Quando tanto o Zé quanto o Felipe Pimenta, eu não conseguia salvar as lives ainda, e aí eu fui salvando elas depois do Felipe Pimenta. Então depois dele tá tudo salvo no canal do Hipismo. Mas eu tenho talvez a vontade de falar com o Zé Roberto de novo, até porque ele foi minha cobaia, eu não sabia muito bem como é que fazia, não sabia como é que ia funcionar. Então o Zé foi o primeiro, e eu devo falar com ele mais pra frente de novo. Só que é isso, tem um monte de cavaleiro interessante para fazer. O próprio Totti é um que está na lista, que eu acho que tem que dar espaço antes de repetir conversa com alguém. Eu estou aí com os outros 2 projetos em andamento, que eu estou tentando organizar para lançar aí semana que vem ou na outra, que eu acho que vai ser legal, mas que eu conto para vocês mais para frente, para a gente ter o poder da estreia, né? Hoje é o Thiago Ravi, Breno. Eu estou esperando ele entrar. Thiago, se você já entrou, me dá um ok, que já estamos a 1 minuto das 8 horas. O Thiago Ravi já está aí. O Caio Diogo é na semana que vem. Cezinha, não falei ainda, tá na lista. Ô, Thiago Ravi aí. Opa! Tudo bem? Beleza, tudo em ordem? Tudo tranquilo. Bom, primeiro agradecer, né, que você está aí com a gente. Você está onde agora? Está nos Estados Unidos ainda? Estou em Wellington ainda. Agradecer a participação. Sempre acho importante lembrar que vocês estão abrindo a casa de vocês, de certa forma, para a gente. Então, fico muito feliz com isso. E acho que a gente já pode, na verdade, começar. A primeira pergunta é isso: onde é que você está? Você está em Wellington? Como é que estão as coisas aí? Como é que está você está só com cavalo? Como é que está sendo a experiência? Enfim. Então, eu vim só com a Balubina, né? Por enquanto estou só com ela. Estou em Wellington. A nossa previsão era ter ido agora dia 3 para a Europa. Ficamos um pouquinho preocupados porque lá as coisas estavam um pouco pior. E na época, na altura que a gente decidiu aqui, estava bem tranquilo ainda, estava quase que vida normal. Depois que começou a estourar esse monte de coisa, que aqui piorou um pouco. Mas quando a gente tomou a decisão de ficar, foi porque realmente lá estava bem feia a coisa e a gente optou por ficar aqui. Aí você está meio sem previsão de nada, nem de ir para lugar nenhum, nem de sair, nada. Está todo mundo parado.
A ideia é que aqui, a expectativa era que começasse primeiro, né? Que a gente ia começar aqui um pouco antes da Europa, mas não temos previsão. Eu recebi um e-mail essa semana dizendo que alguns concursos já estão querendo começar a receber inscrição a partir de junho ali. A minha ideia é só ir para a Europa depois que realmente abrir tudo lá. A ideia é permanecer nos Estados Unidos aqui enquanto der para ficar. Saiu uma notícia bem ruim ontem, que é isso. Eles estão querendo estender o bloqueio na Europa até dia 22 de maio, agora acho, até 15 de maio. Isso. Vamos estender um pouquinho mais. Mas vamos continuando aí, ver o que acontece. Está todo mundo na expectativa de abrir as fronteiras para a gente voltar a trabalhar. Exatamente. Enquanto isso, bora aqui começar o nosso papo. Ravi, conta pra gente o começo de tudo. Quando você começou a montar, onde, quantos anos você tinha? Tá. Eu comecei a montar na Sociedade Hípica de Brasília quando eu tinha 4 anos de idade, com o José Cabral e com o Rafael Ação. Montei um período curto ali, acho que 1 ano mais ou menos, um pouquinho menos. Acho que era difícil para os meus pais me levarem no horário que era possível, que era à noite. E eu também era pequeno, tinha um pouco de medo dos cavalos. E acabei parando. Depois voltei com 7 anos em outro lugar que chamava CPHB. Montei 1 ano aí, 1 ano e pouquinho. Aí sofri um acidente, eu caí, o cavalo pisou em mim, cortou o brônquio pelo lado de dentro só, não cortou nada por fora. Eu fiquei internado, UTI, fiquei com dreno. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8. Aí fiquei com dreno um tempão, saí da UTI com dreno, fui pro quarto, fui para casa com dreno, tudo ligado, ainda fiquei um bom tempinho de castigo. E nisso daí minha mãe ficou bem preocupada, né? Não queria deixar eu voltar a montar, mas aí eu ia para a fazenda com meu pai, eu era um menino bem comportado, né? Pode imaginar. E aí já ia, montava, fazia tudo. E aí depois voltei a montar com 11 anos. Aí 11 anos voltei para a escola da Hípica, montei com o Jorge, depois com o Cabral, e daí segui particular com o Cabral, fazendo a grande parte da minha carreira aí. Aí daí depois segui uma Europa, tudo, Campeonato Brasileiro, competição. Não, calma que você está pulando muita história. Você já fez começo, meio, fim em 3 minutos, aí não tem nem papo pra bater. Beleza. Tá, você saiu da escolinha e aí? Ganhou seu primeiro cavalo, foi isso? Não, aí eu tive... Eu aluguei um cavalo, na época a minha mãe não conseguia comprar um cavalo na saída. A gente acabou optando por alugar alguns cavalos ali, que era o possível, né? Porque o aluguel a gente fica sujeito para o que tem no momento. E eu saltei um pouco de 1 metro, aí comecei a ir na clínica do CEPEL e tive a oportunidade de montar um cavalo que chamava Minuano, que foi meu primeiro ano de pré-mirim, né? Hoje fiz um pouco do pré-mirim e quando chegou perto do brasileiro, na época, o Cabral era um cavalo que era bem especial, um cavalo meio negligente, assim, que a gente tinha uma forma de montar bem brasiliense, como diriam os meninos de São Paulo. E eu fazia muito pouco zero nessa época, para falar a verdade. E o Cabral, ele falou para mim assim, ó, chegou perto do brasileiro, você pode escolher se você quer ir no pré-mirim ou se você quer ir no mirim. Você vai chutar pau nos dois, cara, não vai fazer nada nenhum deles. Olha, Zé, já que é para chutar pau, eu vou no mirim, né? Pelo menos salto mais alto. E aí, o meu começo foi bem assim. Meu campeonato então, com quase 100 pontos. Caraca! Foi uma lenhazinha boa. Imagino. Isso, você fala assim, sua mãe não tinha condições, porque o quê? Porque o esporte é caro, é isso? Pra Isso. E como é que você fez? Não, minha mãe, depois desse campeonato brasileiro, eu voltei bem desanimado, né, para falar a verdade assim, porque eu achava que às vezes eu me empenhava, eu já nessa época, quando eu fiz 14 para 15 anos, eu comecei a ajudar o Cabral ali, meio que trabalhando com ele, montando os cavalos com ele, com 15, ali depois comecei a dar aula na escola, e aí quando eu voltei desse campeonato brasileiro, eu falei assim, pô, e num campeonato desse, os meninos às vezes sacaneavam o jeito que a gente montava, tudo. Pô, eu não fazia zero. Meu dia bom era 4 pontos. Eu fazia 4 pontos, eu falava, caralho, hoje foi bom, hein? Então, assim, era bem difícil. Quando eu voltei, ia ter um leilão no Aras Pioneiro.
E aí minha mãe acabou fazendo uma força, compramos uma potra na época. Graças a Deus era uma égua muito boa mesmo. E dela, foi uma égua que chamava Romênia, que surgiu realmente o começo de tudo para mim, né? O Minuano foi um cavalo muito importante por várias lições, assim, sabe? Era um cavalo que tinha um bom controle, que era muito franco. Então, vamos treinar. Eu treinava junto com a turma que só estava pré-júnior, júnior, e eu pulava mirim. Só que na hora da competição, realmente, a gente não tinha resultado. Era bem difícil. Bem difícil. Quando você fala galera de São Paulo, pessoal de São Paulo, só para a gente mais ou menos mapear, você é da geração de quem? Cara, eu saltava com Fernando Chiles, Pepe, Chuchu, Marlon, essa turma aí. Entendi. Era uma geração boa, né? Era uma geração bem boa. Nicodemos na época, Rodrigo Vieira. Então era Rodrigo uma Vieira da Melodia? melodia, Huracan. Faltava tudo, né? Hotman. E aí, essa Romênia, como é que chegou a história do Swift, que é um outro cavalo que eu sei que foi importante para você? Então, a Romênia, na época, quem saltava ela na prova de cavalos novos era o Cabral. E a Roberta Alfinito montava o Swift, que era um cavalo que eu adorava. Um cavalo bem difícil, bem chato de dia a dia. E quando ela não ia, eu enchia o saco do Cabral. Falava, não, deixa eu montar isso aqui, pô, deixa isso aí comigo. E eu trabalhava bastante ele no dia a dia. E uma vez eu tentei falar pro Cabral, falei, pô, Cabral, será que a Roberta não topa vender esse cavalo para mim, pegar a Romênia? Aí a gente tentou, eu tinha que dar uma volta na época, não deu certo, não consegui fazer. Continuamos seguindo, a égua foi cada dia evoluindo mais, foi ficando boa, até que um dia a Roberta falou pro Cabral assim, ó, se o Ravi quiser, eu troco no pau a égua dele no Swift. Aí o Cabral falou comigo, falou, ó, fala com a sua mãe. Eu falei, que falar com minha mãe? Vamos trocar agora para não correr o risco dela se arrepender. Então, mas a Romênia tinha quantos anos nessa época? 5. Então, para você, e o Swift era um cavalo que podia pular prova maior? Era um cavalo que saltava júnior com a Roberta Alfinito. Então, você acha que foi uma troca porque você gostava dele ou para você poder pular grande logo? Cara, ele, se você for falar na minha carreira, talvez foi um dos cavalos mais importantes para mim. Eu acho que, se você for ver assim, a gente trocou ele em julho, eu terminei esse ano, eu fui para um brasileiro de pré-júnior com outro cavalo emprestado de outra pessoa, e ficamos esse final de ano treinando. A minha primeira prova de 1,30 m com ele, para você ter noção, eu fiz 0 na prova de desempate na IPCA, o Cabral virou para mim e falou assim, e aí, qual é o seu plano no desempate? Isso eu já tinha 16 anos, plano júnior. Eu falei, Cabral, era difícil até ele, né? Então, eu nunca tinha saltado uma prova de desempate, assim, nunca tinha feito 0 e ido com desempate. E aí o Cabral me ajudou, planejamos bem, acabou ganhando essa prova, foi muito, muito especial para mim. Foi sua primeira vitória? Eu ganhava na escolinha, né? Na escolinha conta também? Tempo ideal, 60, isso aí eu já tinha um monte de troféu já. Mas assim, de prova mesmo, foi minha primeira vitória numa prova livre. E com ele, no outro ano, aí para mim foi dos meus melhores anos, ano de sul-americano, de tudo. Aí foi muito bom. Então, calma aí que você já conta isso, mas eu queria uma coisa que você falou já 2 vezes, e é uma coisa que a cultura hípica, pelo menos em São Paulo, tem muito pouco, é do cavalo emprestado. Do cavalo emprestado ou de alugar cavalo. É muito comum hoje comprar cavalo, né? Eu tive um cavalo emprestado, alugado, quando eu era mini mirim. Mariana Castari que conseguiu para mim. Mariana, na verdade, me emprestou o primeiro cavalo que eu montei, que era o Kirsch, e um ano depois eu aluguei, peguei uma que chamava Bali, que foi quem mandou foi a Luciana Santa Cruz. Mas em São Paulo eu vejo muito pouco isso acontecer. Era comum em Brasília montar cavalo emprestado ou cavalo dos outros? Cara, a gente tinha um pouco desse costume, sim. Às vezes conseguia, principalmente quando chegava perto da época dos brasilienses, dos brasileiros ali, a turma, dentro do possível, se ajeitava, se ajudava ali. E eu, como nessa época, eu já ajudava um pouco o Cabral ali, o Cabral fazia muito essa parte para mim. Então, eu acabava sendo ali, o Cabral me indicava, falou, vamos ajudar o menino, tudo. Minha mãe tinha uma condição, eu estudava em colégio particular, tudo, não tinha dificuldade, não, mas não tinha realmente o poder aquisitivo de ter um cavalo bom na cocheira, comprar, gastar nisso.
Então a gente tinha que ir com o que tinha. A verdade, o Rafael Miranda aí, que era meu parceiro da época, ele lembra que a gente, quando começou, não tinha cavalo nessa época, eu nem cavalo alugado eu tinha. A gente ficava ali vendo o Cabral da aula, um nível de cavalo que hoje, esses meninos aí nem imaginam o que era. A nossa emoção era quando o Cabral estava dando aula, às vezes um menino tomava um refúgio, uma menina refugava, e ele falava assim, vai lá, monta, resolve, corrige aí, mostra como é que faz. Então, a verdade, não era um pensamento maldoso, mas era a única hora que a gente montava. Então, a gente pensava assim, nossa, esse cavalo podia dar um refuguinho nessa menina aí pra gente montar. Ou podia ser, hein, cara? Não custava nada um refuguinho daquele só. Então, assim, era a hora que a gente divertia. Ah, Cabral, Ravi, vai lá, pega um cavalo lá em cima. E nessa época, tinha muita gente que queria ajudar e a gente conquistava o espaço realmente com o trabalho. Então, o Cabral falava assim, ó, cavalo tal. E quem chegasse lá primeiro era o cara que montava. E o cavalo tinha que estar em 2 minutos lá embaixo. Então, assim, quando ele nem terminava de falar o cavalo, a gente já estava correndo para escutar o cavalo correndo, para chegar na cocheira primeiro. O Cabral era muito bravo? Às vezes, do estacionamento da Ípica, dava para escutar ele. E ele no picadeiro. Ai, ai. E você acha que esse negócio de emprestar cavalo, de vocês se ajudarem, continua até hoje aí na região? Menos, mas continua. Eu acho que hoje também, pelos valores que os cavalos custam, por tudo isso, o nível que o esporte atingiu hoje, bem menos, mas ainda existe um pouco. Ainda existe um pouco. Boa. Cabral, eu tô falando isso aqui de você, mas ó, você tá cotado aqui para conversar com a gente, contar e desmentir esse menino tudo, viu? Eu acho que é isso. Aproveitando que a gente falou dele já 2 vezes, fala um pouquinho da importância do Cabral na sua carreira. Cara, o Cabral aí eu costumo falar que ele realmente foi um segundo pai para mim aí, né? Desde os meus 11 anos, a gente tá junto aí, 11, 12 anos. Né? Hoje eu tenho 32 aí, nós estamos falando de mais de 20 anos aí junto. Eu saía do colégio, a primeira coisa que eu fazia era ir para a Ípica logo e ficava até de noite e tudo. E a gente sempre teve uma relação de troca sem cobrança. Então, assim, eu queria fazer tudo no meu alcance. A gente trabalhava para ele sem receber dinheiro, mas a gente recebia uma coisa que era muito mais importante na época ali, que era instrução, formação, tanto dentro da pista quanto fora. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é muito importante. Então, se você for ver do nosso time lá, quantos viraram cavaleiros profissionais, responsáveis, tudo, a gente olhava o Cabral como ídolo mesmo. Então, um cara que não bebia, que não fazia farra, tudo. Você vê que na época, até hoje eu não bebo. Então, a gente tem um time que foi criado, vamos falar assim, no sistema Vitor, que a gente pegava tudo disso daí, que é muito trabalho, muito esforço. A gente foi criado tendo que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E a gente foi condicionado a resultado, não tem contestação. Todo mundo um dia vai falar, pode gostar tanto de você, mas se você está lá, se você trabalha, se você tem resultado, deixa a turma falar. Isso aí não tem o que fazer. Então, ele foi muito importante na minha formação, de me dar oportunidade de tudo, e ele foi responsável realmente por eu estar montando até hoje aí, também nos meus momentos difíceis aí, ele foi o cara que me deu muito suporte. Boa. Eu acho que ele vai aparecer mais vezes durante a história aí, das coisas que eu dei uma lidinha, eu estudei. Mas você falou que não bebe, né? Mas tem um grande prêmio aí que você ganhou seu pezinho em pinga, não teve? Cara, essa prova aí foi muito boa. Foi uma prova em Belo Horizonte, no CEPEL, na época era Copa Águia. E foi igual eu tô te falando, assim, o Swift foi um cavalo muito importante para mim. Para você ter noção, eu vou encurtar um pouquinho, ou você quer que fale dele depois? Pode falar, pode voltar e contar dele agora, depois a gente chega no Grande Prêmio do CPL. Tá. O Swift, eu pulei meu primeiro desempate, né? Você imagina no 1,30 m com ele. No outro ano, a gente começou a seletiva do Sul-Americano, na época era contagem objetiva. Então, ele foi saltando as seletivas, a gente estava liderando para ir para o Sul-Americano de Júnior. E quando chegou perto do brasileiro de
era Young e Júnior. Eu nunca tinha pulado de Júnior. Eu fui para o Brasiliense de Júnior. Aí, meio me sentindo pressionado um pouco, como eu nunca tinha tido um ano ganhando prova, fazendo nada, eu entrei no Brasiliense meio ansioso assim. Já tomei um ponta-cabeça logo no primeiro dia, já para ficar esperto, para aprender a andar no mundo. E foi uma grande lição para mim de pressão, de resultado, de tudo. Eu me cobrava, ninguém me cobrou, mas eu me cobrava. E aí passou uns 15, 20 dias depois, eu não tinha pulado o Brasileiro de Júnior, o Cabral virou para mim e falou assim, vamos no Brasileiro de Young? Aí eu olhei para ele e falei, você está falando sério? Ele falou assim, se você conseguir dinheiro para ir, vamos. Aí, nessa época, uma pessoa que me ajudava muito, muito mesmo, era o Ronaldo Bittencourt, hoje é o nosso presidente aí, é um cara que me apoiava bastante, pagava muito dos concursos às vezes, quando eu em casa eu não conseguia, minha avó me deu dinheiro, minha avó me deu R$300, 400, minha tia, a gente foi juntando, e o Ronaldo normalmente completava aí o que faltava ou fazia grande parte. E eu peguei e fui falar com o Ronaldo todo feliz. Falei, Ronaldo, Cabral falou para ir para o Brasileiro de Young. Pô, bom pra caramba. O Ronaldo virou para mim e falou, você vai fazer o que lá, moleque? Vai se matar, vai acuar esse cavalo teu aí, ele nunca mais pula. Fica quieto no Júnior aí que tu tá bem. Aí eu falei assim, beleza. E fui para o Brasileiro de Young. De Júnior? Não, eu não tinha pulado Júnior e a gente foi para o Brasileiro de Young. Eu, Juliano Valeiro, Juliano Joffre e Enzo Real. Então, fizemos o último treino no Picadeiro da Hípica. O Cabral marcou um treino organizado, prova, tudo. Falou, ó, só vocês três, 12h15, eu quero os três montados. Nessa época, a gente era malino, montava tudo sem cap, já fazendo tomava esporro, porque tinha que estar de cap, nunca estava, tudo. Quando eu cheguei no Picadeiro, que eu vi o tamanho dos obstáculos, o Roberto, que era meu tratador na época, eu só liguei para ele. Falei, Roberto, desce o cap, que o negócio tá feio hoje aqui, viu, cara? O Cabral falou pra gente assim, falou, ó, vocês vão chegar naquele brasileiro lá, achar baixo. Vocês vão achar baixo. E realmente foi um treino muito bom. Quando a gente chegou no brasileiro de Young, primeiro dia a gente reconhecendo a turma, pô, isso aqui tá um absurdo. Eu olhava pro Juliano e falava, isso bichinha, bicho, vocês não viram o treino que a gente fez. E a gente acabou sendo campeão por equipe. Foi meu primeiro título, realmente, com 3 cavaleiros em São Paulo. Foi um momento bem mágico. E eu acabei sendo vice individual. Perdi para o Caê, que deu uma aula de equitação lá, o Caê, na época com o Uriê. E 2 semanas depois, a gente foi para o Brasileiro de Júnior. Eu fui vice de novo, individual, perdi de novo para o Caê. A aula. Falei para ele, egoísta demais, ganhou os 2, podia ganhar um e eu o outro. Mas o Caê é um excelente cavaleiro, apresentou muito bem e ganhou. E a gente foi vice por equipe lá. Então, o Swift, assim, você imaginar que há um ano antes, eu era chacota. O Fernando Chiles, que é amigo nosso aí, tudo, ele passava por mim e ele falava assim, como é que é aí, brasileiro? Tá acompanhado, hein? Como é que é aí? E eu olhava ele e falava, ô gordinho, sem vergonha, cara. Deixa ele. E aí, quando o Swift apareceu, foi muito bom. Foi uma fase muito boa. Você achava mais... Você que acompanha hoje um pouco as categorias de base no Brasil, era mais difícil na época de vocês? Cara, eu acho, eu não sei se porque a gente saltava, a gente achava grande, então realmente era forte. E o que eu acho diferente, o nível de informação que a gente tem hoje, né? Então hoje você tem acesso a muito mais coisa. Na nossa época, para eu assistir um grande prêmio na Europa, alguma coisa, a gente tinha que esperar alguém viajar para a Europa, comprar uma fita, chegar e a gente ia assistir aquela mesma fita até alguém ir de novo para a Europa e conseguir comprar uma nova fita, porque às vezes ia para a Europa e só tinha aquela. Hoje, você entra aqui, internet o tempo inteiro, você assiste os melhores grandes prêmios do mundo, os melhores cavalheiros. Hoje você pega uma passagem, você está na Europa, está nos Estados Unidos, você faz uma clínica com um, uma clínica com outro.
que naquela época era muito mais difícil. Então, hoje, eu acho que a equitação ela está bem mais parecida. Então, você não tem muito, assim, o cara pula júnior, um índio, né? A gente acompanhando de lado e arranca no queixo e coisa, e os caras montando quietinho. Hoje, bem menos. Lógico que existe ainda uma diferença, mas hoje a gente tem mais acesso, eu acho. Pô, aí acho que ainda é o Swift, a época que tem esse grande prêmio da cachaça, não? Aí eu fui para o CEPEL no outro ano. Eu tinha sido também terceiro no Brasileiro de Yang de novo. Foi muito bom. No ano antes que eu fui vice, eu fui para o Sul-Americano, fui quinto no Sul-Americano, foi muito bom. Aí no CEPEL foi a minha estreia na prova forte, que até então eu só pulava as provas de categoria, os mini GP, tudo. E aí o Cabral falou, ó, vamos estrear lá. O primeiro dia vocês vão na prova forte, na prova internacional, e depois abaixa e faz o mini GP. E eu falei, tá bom. Fui o primeiro dia, fiz 4 pontos, saí chateado porque tinha feito uma falta besta, assim, mas o cavalo tinha saltado bem. No outro dia, tudo normal. Fiz minha inscrição no I-35, tudo tranquilo. Quando eu cheguei para pegar a ordem de entrada, aí está o meu nome na de 1,35 e na de 1,45. Falei, ó, será que o Cabral me promoveu? Né? E eu pensando assim, falei, vou lá falar com ele. Doido, seco para pular a prova forte. Aí fui lá falar com ele. Falei, e aí, Cabral, é para ir na de 1,45? Falei, como você achando que ele que tinha mandado. Ele falou, não, moleque, por quê? Falei, não, porque tá na ordem. Ele pensou um pouquinho assim, ele estava conversando com o Vitor. Falou, não, você montou bem ontem, escolhe aí a que você quer ir. Eu, na época, eu precisava de dinheiro para ir para o brasileiro, que era depois do brasileiro de júnior. E ele falou assim, se você estiver pensando no dinheiro, vai na prova do 35, você tem chance de classificar. Se você quiser só ganhar experiência e saltar mais alto, vai na prova grande. Eu falei, eu vou na grande. Negócio de dinheiro, depois eu dou jeito de arrumar de novo. E aí fui na prova grande. Uma prova à noite, bem difícil. Prova de 1,45 m. Eu entrei mais no começo, assim, dando pouquíssimo, não estava dando zero. Eu entrei e fiz zero. Assim, na verdade, a gente entrou para reconhecer e o Cabral reconhecendo e falando assim, ó, vocês saírem daqui com 8 pontos, até 12, não é mais tarde. E eu só pensando assim, falava que nada, eu vou fazer zero, né? Vamos fazer zero. E babando, assim. Quando eu entrei na pista, que eu fiz zero, que eu nem acreditava que eu tinha feito zero, saí feliz da vida, e aí não tinha zero, e eu falava, cara, eu vou ganhar essa prova, só o meu zero, olha que beleza, cara, olha que beleza, já vai dar para ir pro brasileiro. Aí daqui a pouco o Geraldinho fez zero com a árvore. Aí eu falei, bom pra caramba, segundo, porra, do caramba, né, segundo, top. Aí a Camila Benedito fez zero com Bonito Z. Falei, terceiro, bicho. Padrão. Estou satisfeito. Terceiro, pô, minha primeira prova forte. Falei, ótimo. Aí a Dumbo de Chapéu, eu não lembro quem montava ele agora. Dumbo? Ou era o Paulo Sturge ou era o Fábio Leivas, não? Não era o Dumbo. Então não lembro. Tinha mais uma outra pessoa que fez zero também, que era uma menina que montava. Renata Moraes. Pode ser, Renata Moraes. Pode ser. Boa, Thiago, obrigado. Fez zero. Aí eu falei, beleza, quarto, pô, tô no pódio, né? Tá tranquilo. André Miranda fez zero, eu falei quinto. Falei, pô, agora começou a ficar feio. Se tiver 7, eu nem vou pra premiação. É mó chato, né? Pô, nunca fiz zero. Aí, quando a gente foi reconhecer o desempate, assim, que foi olhar, eu, na minha cabeça, eu ia tentar fazer um zero devagar, tudo. Com aqueles caras lá, eu, pra mim, nem imaginava que eu podia classificar. E eu fui falar pro Cabral, Cabral, faz devagar, tranquilo, tentando fazer um zero. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá doido? Tá com medo dos caras? Não entra, cara. Você tá com medo dele, você nem vai. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, entra e vai sentar a botina. Pode correr mesmo, vai virar e vai fazer. Aí eu entrei, fiz zero. E nem saí da pista, cara, assim, que eu nem acreditava. Eu só escutava o Vavá gritando, bora, bora, bora. E quando eu chegava perto do obstáculo, ele falava, calma, 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 calma. E todo mundo rachando o bico de rir. E nisso já tinham dado esse prêmio especial, que iam dar
o peso do cavaleiro em cachaça. Todo mundo queria que o Caco ganhasse na época ali e vai ganhar logo um magricelo desse. Aí eu fiz 0, fui para distensão, não quis nem assistir a prova e aí ia só escutando. E eu falava, nossa, estou classificando. E aí acabou que todo mundo bateu ali, eu fui o único 0 do desempate depois. Ganhei a prova, foi uma prova assim para mim fantástica, esperava nunca, foi uma outra vitória que marcou muito para mim. Porra, eu fiquei pensando só nesse line-up. Harmony, Bonito Z, Dumbo. Não, André Miranda na época ganhava tudo. Não, tinha um time de cavalo que não... E quando eu olhei, eu saía torcendo, assim, fala assim, não pode dar mais 0, porque senão eu não classifico, cara, não vou nem na... Não ganho nem uma escarapela. Né? E eu pensava assim, falei, pô, puta sacanagem. Ai. Depois me manda, se você tiver, uma foto desse cavalo, pelo amor de Deus, pra gente colocar, porque esse cavalo não é da minha época, ou quer dizer, mas eu não lembro. Ele era bem bonito, bem bonito. Ouvi dizer. Bem bonito. Eu cheguei uma vez numa seletiva de júnior com ele, e ele no circo, e eu vi, não vou falar o nome da profissional que passou do lado assim, e olhou e falou assim, pô, quem deixou esses cavalos da escolinha ficar junto com os cavalos de júnior aqui? Tipo assim, como se tivesse esquecido um cavalo lá. Aí eu fiquei calado e o Roberto, depois, que era o meu tratador, ficou puto. A gente foi para a distensão, eu ganhei essa seletiva e ele só falava assim, escolinha fez 0, hein? Tá esperando a turma no desempate, hein? E era muito chato, porque ele era um cavalo tatu com cobra, né? Como a gente fala, sem papel, vindo do sul, do seu Ari, magricelo, orelhudo, doido, ia de lado para os obstáculos. Então, realmente não era o modelo que procura. Bom, se você tiver uma foto ou um vídeo dele, manda para mim que eu vou postar depois no Stories, pessoal. Vou arrumar. Saber quem é. Um tempo depois, você foi para a Europa. Aí nisso, foi logo depois, quem me ajudou foi o Thiago Camargo, na época, tinha um contato com o Ivan, e eu passei uns dias na casa do Thiago, fiquei morando na casa dele um pouco, trabalhando com ele ali, aprendendo um pouco, na parte de trabalho de plano, de salto, tudo ali, e ele arrumou para eu ir para a Inglaterra, e eu fui trabalhar pro Ivan Camargo. E aí, nisso aí, na época... Minha mãe fez um super esforço, minha família, tudo ali. Me deram um dinheiro para eu ir, me bancar 3 meses. E minha mãe falou, daqui para frente não dá mais. O que a gente pode fazer é isso aí. Você tem esse dinheiro, tenta economizar para durar mais tempo. E quando não der, você volta. Paciência, tranquilo. Vai lá, aprende o que der para aprender e depois você volta. E aí eu fui, economizei bastante, consegui desses 3 meses durarem um pouquinho mais de 4. Aí já comecei a trabalhar para o Ivan ali, já recebi alguma coisa, já consegui me manter. O Ivan depois me arrumou para eu ir trabalhar para o Team Stockdale, cavaleiro inglês. E eu fiquei 2 meses na casa do Team Stockdale. Nessa época, com o Ivan, trabalhava eu e o Hermano Marins. Nós dois morávamos juntos, cuidávamos, tratávamos, fazia tudo. E na época que eu fui trabalhar para o Ivan, era quando o Ivan estava se mudando para as cocheiras do Maia. Então, a primeira semana, os primeiros 10 dias ali, quando eu cheguei, a gente só fazia mudança, né? Então, ia para a casa do Ivan, eu estava armário, cama, tudo. Minha mãe me ligava e falava assim, e aí, meu filho, tá montando muito? E eu falava assim, mãe, monto demais, cara. Eu monto uma cama aqui que eu não preciso nem olhar o manual, cara. Você tá por fora de mim. Armário? Beleza. Mas cavalo ainda não vi, não. Mas, assim, essas coisas, assim, eu sou bom, cara. Eu tô brincando. E aí, depois, eu ia montando. Cada um tinha cavalo para cuidar, batia cocheira, montava, passava trabalho, fazia tudo. E, nessa época, o Ben era Yankee também. Então, era um pouquinho mais velho que eu só. Já saltava na equipe inglesa ali tudo, e foi uma experiência muito boa estar na casa dele, né? Então isso aí foi muito bom. Daí fui para o time Stockdale, eu fiquei um tempo lá. Na época, quem trabalhava para o Luiz Sabino era o Felipe Juarez.
e o Felipe Juarez voltou para o Brasil. E o Ivan me ligou e falou, ó, o Juarez voltou para o Brasil, acho que é uma boa oportunidade com o Sabino. Você quer ir? Aí eu falei, quero. E aí foi quando eu fui para Portugal, que também foi dos momentos mais importantes da minha carreira também, de altos e baixos, né? Foi o lugar que me marcou muito. Então vamos aproveitar e falar um pouco disso, porque todo mundo fala que quer ir para a Europa, que tem que ir para a Europa, que a Europa é maravilhoso, que não sei o quê. O que é difícil na Europa? Cara, o que é difícil na Europa? Europa, pelo menos, que eu acho que os cavaleiros pensam, na nossa época, minha geração, o que a gente pensava, que a Europa, onde estão os melhores cavaleiros do mundo, os melhores concursos, é realmente a Fórmula 1 do esporte, né? Então, quando eu fui para a Europa, era tudo o que eu mais queria. Tudo o que eu mais queria. E quando a gente chega na Europa, querendo ou não, você imagina, para um garoto de 16 para 17 anos, que pulava júnior, que eu estava sempre dentro do possível no pódio, nas categorias de base, saltava uma prova forte ali. Eu tinha uma confiança em mim muito boa. E aí é o que os meninos falaram. Você chega na Europa, ó, tá aqui um garfo, um carrinho de mão, e você vai bater cocheira, vai montar, lógico. Só que você não acha que você vai chegar lá e vai montar o balubê, não. Você vai lá e vai montar o couro de chucro, o que refuga, o que dá trabalho na porta, até você mostrar seu resultado, e aí sim você conquistar seu espaço e montar bons cavalos. Então, para mim, quando eu cheguei no Sabino, o meu primeiro ano foi um ano muito difícil, muito, muito difícil. Primeiro, porque o português, ele naturalmente, ele é mais duro na forma de falar. Não é que ele tá puto com você, mas ele é mais bruto assim, para ele tá tudo bem, mas eu levava assim, pô, por que ele tá bravo comigo, cara? Tô aqui tranquilo. Mas como eu vinha de uma escola acostumada a tomar esporro, eu nem ligava, eu só falava assim, não entendo porque ele tá puto, né? Mas, beleza. E o meu time de cavalo, quando eu cheguei, eu tinha dois cavalos que eu concursava no começo. Então, era uma égua que tinha 2 meses de doma e eu tinha que estrear ela na prova de 5 anos. Era 5 anos, não era 1,80 m, 80, era 1,10 m de cara. E um outro cavalo, filho do Dolan do Murrier, que já saltava umas 2, 3 provas e foi comigo. E eu ia para o concurso e você imagina, eu recém-chegado, pô, fazia, mexia com tudo, chegar no concurso, aí eu ia. A égua recém-domada, ela me eliminava o primeiro dia, fazia 12 no segundo e às vezes fazia o 0, 1, 4 no último dia. O cavalo, que já saltava um pouco mais, ele era um queixudo, mas um queixudo. E ele saltava com um bridão grosso e eu falava para o Sabino, Sabino, não tem como saltar com esse cavalo. E ele, não, você tem que melhorar o seu trabalho de plano. Tem que melhorar seu trabalho de plano. Bridão é comercial. Tem que estar de bridão. E eu falava, Sabino, vamos colocar uma perna, um freio. E ele falava, não, tem que estar de bridão. No vídeo, como é que eu vou mandar um vídeo de 5 anos de freio? E eu falava assim, ô João, esse cavalo tinha dia que ele corcoviava dentro da pista e ele disparava comigo para eu dar 2 voltas na pista igual criança. E eu falava assim, não tem lógica, não tem lógica. E aí, foi num momento que eu fui para um concurso em Portimão. Eu e um tratador com 11 cavalos. Eu tratando, eu saltava 3 e o Sabino saltava 8. E o Sabino, como tinha mais cavalos e tinha cavalos no Grande Prêmio, para ele não cansar, eu tentava sempre distender um pouco os cavalos para ele, galopava, tentava entregar pronto. E os que tinham que trabalhar antes da prova, eu trabalhava. Então, você imagina, numa pista de grama, a gente tendo que colocar e tirar rampão, como é que era difícil. Eu e um tratador. Nenhum dos dias a gente acabou antes de 11 horas da noite. Nenhum. E a gente tomava banho no vestiário. E nenhum dos dias, quando a gente foi tomar banho, tinha água quente. Então, você imagina, eu saí do Brasil com a estrutura que a gente tinha, tratador, chegar lá,
montar aquele tanto de cavalo, legal. Só que era a minha vez, eu, eu era eliminado, eu estava disparado, eu só escutava a turma falando assim, lá vai o brasileiro dar mais uma volta. E era eu que estava ficando disparado. E eu tinha um cavalo, aí foi a primeira vez que eu saltei um cavalo 6 anos, que depois foi um cavalo que eu ganhei muito com ele, que chamava Craque do Chateau. Aí um dia eu fiz um 0 com ele, entrava no desempate, corria, falava assim, beleza, fui bonzão. Os caras baixavam 5 segundos meu. E eu falava assim, cara, não sei nem se dá para correr mais do que eu corri. Não conseguia. E nesse final de semana, quando chegou no sábado, o Sabino virou para a gente e falou assim, ó, a cabeçada aqui tá suja. Aí eu falei, cara, tá de sacanagem. Esse cara, ele tá de sacanagem. Ó quem tá aí assistindo você. E eu falei, Sabino tá aí. esse cara tá de sacanagem. Ele não tá falando isso, de cabeçada suja. Aí eu falei, e esse dia eu falei assim, ele vai me mandar embora. Falei, ó, o senhor me desculpa, mas os cavalos estão todos limpos. A gente rasqueou todos depois da prova, estão todos feitos massagem, todos ligados, tudo medicado, fizemos tudo que tinha que fazer. Os cavalos estão brilhando. A cabeçada, eu tenho 3, 4 dias que eu não tomo banho de água quente. Eu entro, me molho, me ensabuo, falei, eu não vou mexer, não vou mexer. Ele tomou um susto, que eu acho também que ele não esperava que a gente ia falar isso. E eu falei, eu não vou mexer, a bucha tá aí, se você quiser limpar, você limpa, se você não quiser me mandar embora, você me manda. Eu não vou mexer. E aí fui embora, liguei pro Cabral, falei, ó, isso aqui não é terra de gente não, cara. Aqui é o que o povo fala, isso aqui é um inferno, isso aqui é um final de mundo. Deus me livre a Europa, eu vou voltar pro Brasil, vou estudar, não quero montar cavalo mais na minha vida não, larga a mão. Se isso aqui é o top, eu tô fora. Fora. Aí o Cabral sentou comigo, conversou e me acalmou um pouco. Ele falou, ó, então vamos fazer o seguinte, você quer voltar? Você volta. Só que você só volta depois que você ganhar o seu primeiro grande prêmio aí. Eu falei, ganhar grande prêmio, Zé? Eu não consigo fazer 0 no 1,10 m. Você quer que eu ganhe grande prêmio? Como? Grande prêmio de 1 metro. Nem isso eu consigo fazer. E nisso, a minha confiança já tinha acabado. Então, eu entrava na pista já com medo, que eu já falava assim, cara, eu não vou fazer 0, eu não consigo. Então, isso aí, para mim, foi muito difícil. E esse dia eu realmente quis parar de montar, e quem não deixou foi o Cabral. Então, por isso que eu falo que ele foi muito responsável por essa parte. Nesse dia, eu estava assim, no meu limite, e aí ele falou, ó, então vamos fazer o seguinte, esquece o que a turma fala aí, lembra de como você montava antes, e resolve, cara. E resolve, dá seu jeito, se vira. No outro dia eu lembro que 6h30 da manhã eu estava montado nesse cavalo queixudo. Eu fiz tanto alto nele, mas dei tanto tranco nele, que eu falei assim, ele vai ficar com a boca leve, nem que fique doída a boca dele, mas quando eu botar a mão ele vai diminuir. E tinha um cavaleiro inglês que também montou cedo, e ele olhava para mim assim e falava assim, esse brasileiro é doido, só pode ser doido. Ele não está batendo normal. E depois desse dia, eu botei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar mais do que os outros. Então, quando a gente voltou para casa, eu tinha a obrigação de sempre montar 2 cavalos a mais. Então, a gente começava o trabalho, todo mundo acabava de montar. Quando todo mundo acabava de montar, eu puxava mais 2 cavalos e ligava o som, no máximo, uns hip-hop muito louco lá, Eminem, umas coisas doidas. E eu ia montar cavalo. De vez em quando o Sabino aparecia no picadeiro, só perguntava assim, você tá bem? Falei, tô tranquilo, chefe. Ele falou, vê se não se mata, hein? Aí eu falava, tá bom. E eu comecei a trabalhar e me concentrar em mim, em tudo. E daí o Sabino, eu acho, também viu o esforço e eu fui aprendendo. Ele é um cara que, para mim, é dos caras que mais conhece cavalo que eu já conheci na minha vida. Me deu a oportunidade, depois de montando cavalos um pouco melhores, resultados melhores, e aí a minha confiança foi voltando, o resultado melhorava, tinha outro cavalo melhor, então o resultado depois melhorava de novo. Então, depois disso, eu recebi uma égua, que foi o cavalo mais importante para mim nessa época que eu estava na Europa,
que o Sabino recebia muito cavalo de comerciante e tudo, e a gente vendia muito cavalo mesmo. Então, chegou um caminhão cheio de cavalo e ele falava assim, desce tudo, sela, montou, esse é bom, fica, esse é ruim, bota no caminhão, manda embora. Não vamos ficar aqui, não. Na época, a gente tinha mais de 60 cavalos trabalhando e o Sabino vendia mais de 200 cavalos por ano, pelo menos na época foi a conta que a gente fez. Então, o giro era muito grande. E aí eu peguei uma égua que chamava Grafine, que eu comecei a ter um pouco de resultado. Foi meu primeiro cavalo ali de prova um pouquinho melhor. Eu classifiquei num grande prêmiozinho de quinto, já fiquei felizão no grande prêmio 1,40 m. E depois, por coincidência, nesse mesmo lugar que eu quis parar de montar, eu saltei um grande prêmio A, que era o Nacional A, que era o maior que tinha, grande prêmio 1,50 m, e eu ganhei o grande prêmio, fiz 0 e 0, com todos os cavaleiros portugueses lá. Isso aí, para mim, foi uma vitória muito importante, ainda mais por ser nesse lugar. E quando eu liguei para o Cabral, pô, Zé, ganhei o grande prêmio. Ele falou, agora compra a sua passagem e volta. Deus me livre, vou voltar nada, eu vou ficar aqui, isso aqui é bom demais. E aí, realmente, foi quando a minha carreira na Europa melhorou demais. Aprendi muita coisa mesmo. O Sabino, a Lua, foram pessoas que me deram muita oportunidade. Depois disso aí, eu montei cavalos fantásticos. Fui campeão português de cavalo novo. Saltei grande prêmio com vários outros cavalos. Estava sempre figurando. Montei um cavalo que chamava Crack. Nas provas do 1,35 m, o Sabino tinha um cavalo que chamava Inshallah. O cavalo que mais ganhou prova que eu vi na minha vida. E ele ganhava um dia, eu ganhava outro. Ele fazia primeiro e eu segundo. No outro dia eu ganhava, ele fazia segundo. A gente passou uma temporada chegando nos concursos e ganhando tudo mesmo. Então foi um ano de muito sofrimento, de apanhar, de aprender, de lição, tudo. E depois um outro ano fantástico, de muita vitória e tudo. E na minha carreira, se eu tiver duas pessoas para falar que hoje eu sou muito grato a eles, é o Cabral pela educação, pela forma que a gente aprendeu de trabalhar, que eu acho que é ímpar, e o Sabino, para mim, é o cara que mais entende de cavalo que eu já vi, desde da criação, desde um cruzamento, desde olhar um potrinho com 6 meses e ele falar de ângulo, numa época que a gente nem via falar ângulo. Que ângulo? Que é ângulo? Carrete, ângulo de... E ele já falava. É um cara que pega um cavalo novo e faz chegar na Olimpíada. Olimpíada de Atenas, ele tinha 2 cavalos que ele tinha vendido saltando. Na época, a gente tinha 28 cavalos 4 anos. Então, assim, eu considero o Sabino meu terceiro pai. Se eu sou grato a alguma pessoa, com certeza ele é uma delas. Com certeza o cara um dos mais importantes na minha carreira. E hoje tudo que eu faço de trabalho, de plano, de salto, exercício em casa, 90% dos exercícios dele aí, com certeza. Espetacular. Sabino vai estar com a gente aqui em breve, não tem a data fechada ainda, mas falei hoje lá com o pessoal dele e já está confirmado que ele vai contar a história dele para a gente também. A Nina perguntou aqui, eu acho que só para fechar esse papo, o queixudo ficou bom? Quem? O queixudo. Ficou bom, fez 0, depois vendemos ele, deu certo. E o Sabino, ele tinha um negócio que era o vídeo, né? O cavalo de comércio, a gente tinha que ter no mínimo 3 vídeos para mandar. Então, nossos cavalos, eles só iam para a prova, só iam para a competição depois que tinha os vídeos. Então, era muito engraçado. A gente brincava assim, montar por vídeo. Então, independente do como o cavalo tivesse, era sorriso na cara, fazia pose e vai para fazer 0. Então, não interessa. Desceu do cavalo, nunca a culpa é do cavalo. É sempre nós. Bateu. Às vezes alguém vinha falar com a gente e falava assim, pô, esse cavalo sem vergonha aí fez aquela falta. Não, cara, eu cheguei mal, você viu? Não, mas desequilibrei lá, cara. Isso aí não cheguei bem. Então era sempre assim. Mas foi uma das melhores fases da minha vida, com certeza, foi essa fase de Portugal. E como é que você voltou? Por que você voltou? Você teve proposta de ficar lá, não teve? Cara, na época eu não tinha maturidade suficiente para conversar com o Sabino. Eu classificava muito nas provas
o Sabino, a gente tinha um salário ok, não era um salário ruim, mas era um salário ok. E uma coisa que às vezes me incomodava um pouco era o medo de, como o Cabral ele sempre falava para a gente planejar o nosso futuro, eu tinha muito medo de como ia ser minha vida para frente. Então, eu ganhava prova, eu ia para o concurso no final, motorista, tratador, e eu ficava lá, pagava as contas, às vezes o Sabino me dava um cheque, alguma coisa, se faltasse, mas a grande maioria das vezes eu voltava com dinheiro para casa. E eu falava com ele, pô, Sabino, vamos ver o negócio de uma premiação aí, uma parte, não é 30%, 40%. Eu falei, não, quando sobrar aí, o que sobrar, você me dá aí 10%, 20%, que era uma forma da gente ter dinheiro. Eu, na época, para tentar ganhar mais dinheiro, nem folga eu tirava, tentava receber meus dias que eu trabalhava, então eu não tirava folga, trabalhava direto. E nessa época, eu às vezes questionava muito ele com isso, e isso me preocupava, não porque eu achava que eu ganhava mal, mas porque eu tinha medo de falar assim, beleza, eu ganho o que eu ganho hoje, eu consigo viver, fazer minhas coisas. Mas se eu um dia quiser casar, se eu um dia quiser ter algumas coisas, por exemplo, o Sabino me dava a oportunidade de falar assim, compra um cavalo comigo, compra um terço, compra 20%, 15%, e a gente faz junto para você ir ganhando dinheiro. E eu falava com ele, como é que eu pago um terço, chefe? O dinheiro que eu ganho, eu tenho que comprar de culote depois, senão acaba. Então, assim, isso era uma coisa que me preocupava muito. E eu não tive maturidade suficiente de sentar e explicar. Quando eu fui para o Brasil de férias, eu sentei para conversar com o Flávio Grilo, que foi quando eu voltei. E o Flávio me fez uma proposta que, na época, realmente era uma proposta muito boa financeiramente. Então, o que pesou para mim na decisão foi voltar para minha cidade, perto da minha família, com meus amigos, perto do Cabral, de tudo, ganhando um salário muito bom, muito bom, muito bom mesmo, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na Europa, tá convertendo. Então, isso aí foi uma coisa que pesou muito na minha decisão. E eu falo que foi a decisão mais difícil da minha vida, com certeza. Porque nessa época, eu já era apaixonado por Portugal. Na época, o chefe de equipe de Portugal já tinha me perguntado se eu conseguiria me naturalizar para tentar saltar o Campeonato da Europa de Young Rider por Portugal. E eu já estava até animado de, pô, será que dá tudo? O Sabino, para mim, já era meu pai nessa época. Então, assim, eu já estava bem feliz. Né? E você imaginar, com 18, 19 anos, a gente chegar no concurso, 2 caminhões lindos, a gente ser referência, ídolo, assim, você vê as crianças vindo falar com você, com os cavaleiros, quem não gosta? Então, isso aí era realmente fantástico. E eu acho que eu não tive maturidade de conduzir a situação. Na época, liguei para ele, falei, eu quero conversar com você, mas não quero conversar como funcionário e patrão. Quero primeiro conversar como amigo. Então, o que eu penso é isso. A proposta que eu tive é essa. E eu queria que você me desse uma opinião como amigo, porque eu te considero meu amigo, não meu chefe. E ele foi muito bacana comigo, conversou. Ele falou, Thiago, lógico que eu quero que você volte. Eu acho que você aqui vai crescer muito. Está só evoluindo, está só no começo. Mas, realmente, esse salário é um salário que é bom, perto da sua família. Você tem que botar na balança o que é importante também para você. Você está do lado da sua família, tudo. Então, realmente, eu sofri muito. Passei alguns dias sem dormir para definir o que eu ia fazer. Então, foi a decisão mais difícil de tomar na minha carreira toda, com certeza. Eu vou fechar esse assunto agora, porque a gente tem mais 5 minutos, aí tem aquela coisa que eu vou ter que fechar e abrir. Então, vou fazer só mais uma pergunta, para a gente entrar aí na parte dos cavalos, do bate-bola e as histórias. Tem o sonho de voltar para lá, Thiago? João,
Tenho de uma outra forma, com certeza tenho de uma outra forma. Depois que eu decidi voltar para o Brasil, você imagina, eu fui montar potro e dar aula ali um pouco, e a minha função era montar potro. Então, eu saí de um time de cavalo de concurso, 3 finais de semana por mês competindo, para pular cavalo novo. Foi muito difícil para mim o meu primeiro ano de adaptação. E eu tentei botar na minha cabeça de não pensar como seria se eu tivesse ficado. Então, não penso. Hoje, construí minha carreira, estou no melhor momento, talvez, assim, como profissional de alunos, de time de cavalo, não concursando, mas um time de cavalo novo que eu nunca tive, com projetos para frente fantástico. Então, hoje eu estou muito feliz onde estou, muito feliz no Brasil. Tenho vontade de fazer algumas temporadas. E se você me falar assim, Thiago, se você tiver uma oportunidade na Europa para ficar num esquema muito bom, ficaria. Trabalharia para o Sabino de novo? Com certeza, com certeza. Mas hoje estou bem no Brasil, estou tranquilo. Se aparecer uma oportunidade, gostaria de avaliar, mas estou bem satisfeito onde estou chegando, na minha caminhada. Espetacular. Só para responder aqui as pessoas que falaram, Marina, a entrevista com o Zé Roberto já foi feita. Foi a primeira que eu fiz, ela não está salva. Se eu refizer mais para frente, eu vou fazer, mas não adianta pedir porque eu já fiz com ela. Nina, ele falou no comecinho que a Balubina está trabalhando normal, né? Tá mantendo com ela. E as lives, a Malu sobe no canal do YouTube, canal do Hipismo, para quem quiser acessar, ou o site dela. Thiago, eu vou ver o seguinte, e todo mundo, né? Eu vou fechar essa live para a gente não estourar o tempo, e eu abro a outra, e aí a gente entra na segunda parte, beleza? Beleza. Tá bom? Pessoal, volta todo mundo, eu vou fechar e abrir, e a gente termina aí, que tem muito agora que vem a parte boa, que é as histórias, os cavalos. Então vamos lá.